Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre a Bíblia Sagrada da editora Eclésia, que está reeditando agora a versão de 1956 com a tradução do padre Manuel de Matos Soares. Então aqui nós temos a Bíblia a partir da tradução feita do grego, do hebraico e do aramaico por um dos grandes tradutores em língua portuguesa da Bíblia, né? O padre de Matos Soares, ele foi realmente um grande tradutor, ele traduziu a Vulgata Clementina para o português em 1932 e a Vulgata sendo utilizada como material de base para essa tradução a partir do grego, do hebraico e do aramaico. Então nós temos duas traduções do padre Matos Soares. Nós temos a tradução em 1932 da Vulgata Clementina e a tradução de 1956, que é essa que está sendo reeditada aqui pela editora Eclésia, né? Essas duas traduções do padre Matos Soares são autorizadas pela igreja, são plenamente aceitas e podem ser utilizadas para leitura com um bom cuidado, com um bom estudo que deve ser feito na leitura da Bíblia, né? Nessa versão que nós temos da editora Eclésia, nós temos ela em trabalho em vermelho, em capa dura, e temos até esses detalhes aqui que são em alto relevo, muito interessantes, que foram colocados aqui na capa. Tem mais de 2.000 páginas aqui com a Bíblia completa, né, na versão católica, né, que é feita pelo padre Matos Soares. E eu vou ler para vocês aqui as notas explicativas da editora e também a justificativa do tradutor de por que publicar uma nova tradução que ele já havia feito, né? Ele fez a versão de 1932 e por que ele fez então uma nova tradução feita em 1956. A editora Eclésia justifica o porquê dessa edição de 1956. Eles dizem aqui na nota editorial: eis uma nova edição das Sagradas Escrituras na tradução do padre Manuel de Matos Soares. O texto segue a edição de 1956, a última trabalhada pelo tradutor, que faleceu no ano seguinte. Nela, o padre Matos Soares, com o auxílio do padre jesuíta Luiz Gonzaga da Fonseca, professor no Pontifício Instituto Bíblico, revisou seu próprio texto que traduzira décadas antes da Vulgata Latina, conforme os originais hebraicos e gregos, ouvindo provavelmente o pedido do venerável Pio XII na Divino Afflante Spiritu, de 1943. Essa Divino Afflante Spiritu é um documento do Papa Pio XII, né, que fala sobre traduções da Bíblia. Ele fala que não existe necessariamente só uma versão autoritativa, ou seja, uma versão autorizada da Bíblia, né? Existe a versão que poderia ser considerada a autêntica, a legítima, considerada pelo Concílio de Trento, né, que é a Vulgata Clementina, que eu tenho aqui, ó, a versão publicada e reeditada, né? Essa Bíblia Vulgata é aquela que foi autorizada pelo Concílio de Trento e ela foi tida como a base para todas as traduções em outros idiomas nas línguas vulgares, né? E aí, nesse documento, ele fala que poderia existir outras traduções a partir dos originais grego, aramaico e hebraico, né, que poderia coexistir tanto as traduções feitas a partir da Bíblia Vulgata Clementina, quanto as traduções feitas a partir das versões originais, tendo todo o cuidado, lógico, de ter como referência a Bíblia Vulgata Clementina. E aí ele coloca, para que os estudiosos católicos partissem dos originais em suas traduções da Bíblia, e que, por sua vez, comemorava a Proventíssimos Deus, de 1893, do Papa Leão XIII, sobre o estudo das Escrituras, e isso antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947. Então veja que os papas diziam, né, podem existir outras traduções da Bíblia, podem existir outras versões, não precisa necessariamente existir apenas as traduções feitas a partir da Bíblia Vulgata Clementina, muito embora essa seja a referência e a Bíblia que é mais considerada, que a igreja considerou como sendo isenta de erros morais. Então, o católico, ele até pelo menos no século XX, ele deveria saber um pouco de latim e ler a versão em latim. Mas com o declínio, né, do estudo da língua latina, se fez necessário as traduções. E é por isso que a tradução do padre Matos Soares surgiu apenas em 1932. Não existiram outras traduções com muita frequência da Bíblia Vulgata Clementina. Existiu a tradução do padre Antônio de Figueiredo, que eu já comentei aqui no canal, mas ela não foi muito bem aceita. Ela foi feita no final do século XVIII e só foi aceita ali no final do século XIX por uma necessidade da igreja, porque o próprio padre Antônio de Figueiredo tinha uma série de problemas de cunho teológico, né? Você pode assistir outro vídeo lá, eu explico as razões disso, né?
E por isso a igreja sempre ficou assim com o pé atrás com traduções na língua portuguesa até chegar à tradução de 1932, feita pelo padre Mato Soares, que foi plenamente aceita, que foi reverenciada, e o Papa na época aceitou a versão de 1932, foi bastante reproduzida tanto em Portugal quanto no Brasil, e o padre Mato Soares teve a sua notoriedade. E aí, com esses documentos aqui do Papa Pio XII, né, a Divina Planta Espírito, surgiu então essa questão, né, de por que não traduzir da língua original, do grego, do aramaico, do hebraico, para o português. Porque a versão da Vulgata Clementina, ela é uma versão já traduzida a partir dos originais, né? Você pega o grego e traduz para o latim. E aí teria a tradução para o português, seria uma dupla tradução. Você estaria traduzindo uma tradução de uma tradução, né? Ou seja, a Vulgata traduzida em 1932, o português, a partir da Vulgata, que já era uma tradução, e a partir dos originais. Então, uma tradução de uma tradução. E aí é por isso que começou a se questionar e a se apontar que seria ideal também verificar as versões originais. Essa revisão do Padre Matos acarretou bastante alterações que, embora não tenham modificado o aspecto geral do seu antigo texto, foram sensíveis em alguns pontos em que o tradutor decidiu, por exemplo, ressaltar alguns hebraísmos antes encobertos. A numeração dos versículos já segue os manuscritos originais nos pontos em que esses diferem da Vulgata, embora o padre não diga exatamente no prólogo. Os salmos, por exemplo, trazem entre parênteses, ao lado da numeração hebraica, a correspondência latina. Suas notas introdutórias de rodapé também seguiram a mesma toada, iguais no todo, com as correções meticulosas aqui e ali e mais ponderadas, sem tomar partido quando a crítica entre 1927 e 1956 suscitou dúvidas sobre algumas interpretações. Quando algum ponto do texto de 1956 nos parecia corrompido ou marcado por um lapso editorial, porém recorremos às edições anteriores, mais cuidadosas. A ortografia foi revisada para o português no Brasil pré-reforma, mantendo-se, porém, alguns nomes próprios em grafia tipicamente lusitana, por conta de sua maior proximidade com a transliteração do nome original. Então, se nós olharmos aqui, logo aqui nas partes iniciais, não foi adotado o acordo ortográfico de 1990, sob a responsabilidade dos editores. Então, eles não adotaram o novo acordo ortográfico, preferiram manter a versão em português pré-reforma, né? Ainda não devamos, de modo algum, negligenciar a diretiva do magistério para que se tome como versão latina oficial a Neo Vulgata, a ser usada na liturgia, e sem desconsiderarmos os esforços monumentais para compô-la. O que está dizendo é que existe a Neo Vulgata, né? Existe a Vulgata Clementina, autorizada pelo Conselho de Trento, que foi publicada nessa versão, e existe a Neo Vulgata Latina, que foi instituída após o Conselho Vaticano II, e aqui os editores falam que não negligenciam necessariamente essa Neo Vulgata e o esforço de existir essa Neo Vulgata. Desde o início dos estudos, a pedido de São Pio X, passando pela comissão instituída por São Paulo VI, ao fim do concílio, até a escriturar um tesauro de São João Paulo II, em 1979, a editora Eclésia redita e apresenta ao público este texto, cuja referência basilar é ainda a Vulgata de Jerônimo, porque foi sobre ela que durante tantos séculos os teólogos se debruçaram. Foram suas páginas que os monges por tanto tempo decoraram e meditaram. E a ela se referem tantos comentários, como uma riqueza a ser conservada das tantas que há no tesouro da igreja, de onde o pai de família tira coisas novas e velhas. Nós preservamos essa antiga tradução, imprimindo-a em papel novo, a fim de que seja mais uma ocasião para os fiéis amarem e estudarem em profundidade as páginas inspiradas, pois, como disse o mesmo Dr. Máximo, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Aos 18 de outubro de 2021, festa de São Lucas Evangelista. Então, os editores justificam que estão reeditando a versão de 1956. Essa edição não observa a Neo Vulgata Latina, ela está reproduzindo essa edição de 1956 com tudo que há nela. Então, como eu já bem disse, né, existem duas traduções feitas pelo Padre Mato Soares. A primeira de 1932, a partir da Vulgata Clementina, que é essa que eu tenho aqui, e a edição de 1956. As duas são autorizadas pela Igreja, foram plenamente aceitas pelos papas da época. Temos aqui o prólogo, escrito pelo próprio Padre Mato Soares, onde ele explica por que fazer uma nova tradução em 1956. Por que dessa edição? Ele começa no prólogo.
em 1932, publicamos a nossa primeira edição da Bíblia, traduzida da Vulgata. Outras edições se seguiram em 1934, 1940, 1946 e 1952. Então veja que ele fez a primeira tradução de 1932 e foi corrigindo ao longo do tempo a própria tradução, a 1934, 1940, 1946 e 1952. Então a edição mesmo, com correção definitiva da Vulgata Clementina, é a edição de 1952, onde ele pôde analisar os próprios erros que ele observou na tradução de 1982. E aqui ele comenta, até a quinta edição foram distribuídos 50 mil exemplares do Antigo e Novo Testamento. Além disso, foram editados em separata 25 mil exemplares do Novo Testamento, 40 mil dos 4 Evangelhos, 3 mil dos Atos dos Apóstolos, 5 mil dos Salmos e 2 mil do livro de Tobias. Então foi um grande sucesso a tradução do Padre Mato Soares nas suas várias reedições. Né? Na edição presente, procuramos a melhor tradução, compulsando as mais autorizadas interpretações dos textos originais feitas pelos especialistas em tão importante assunto. Todavia, como é óbvio, não pusemos totalmente de lado a Vulgata, tradução venerável. O sino da igreja tocando aí, dando a hora, né? Então, a tradução venerável adotada durante muitos séculos pela igreja e sancionada pelo Concílio de Trento. Seguindo nisso o exemplo dos mesmos especialistas que a utilizam não apenas em textos isolados, mas até em livros completos. Assim sucede com a tradução da Bíblia dos Monges de Marais de Souls, de Crampton e de Beauvoir-Cantera, etc. Consequentemente, em passagens obscuras ou em textos alterados, quando as interpretações dos tradutores modernos são contraditórias, seguimos a Vulgata. Seguimos-la também na tradução de quase todos os nomes próprios. São Jerônimo, e com São Jerônimo queremos significar todos os autores dessa venerável tradução, pôde dispor de preciosos textos originais que depois desapareceram, os quais certamente estudou com a sua invulgar competência. Então veja que ele tenta manter aqui essa tradução com base nos textos de São Jerônimo, muito embora ele faça a tradução com base nos originais, ele tenta manter um pouco aí desse teor aí do São Jerônimo, né, os nomes, alguns termos e algumas partes, né, porque o São Jerônimo teve acesso a manuscritos que já não sobreviveram ao nosso tempo. Visto que as citações da Bíblia feitas pela Igreja são todas, segundo a Vulgata, adotamos nessa edição o seu modo de dividir os capítulos e versículos. Dessa forma, com facilidade se encontra a tradução do texto original correspondente a cada citação. Além disso, sendo todas as traduções portuguesas da Bíblia até ao presente feitas sobre a Vulgata, mais comodamente se poderá confrontar esta edição com as anteriores. Acresce ainda que excelentes tradutores dos textos originais apresentam várias discordâncias na numeração dos versículos, adotando por vezes a da Vulgata. A maior parte deste grande trabalho foi feito com dedicação e investigação perseverante pelo Dr. Manuel Madureira, professor do Seminário Teológico do Porto. Queira Deus que esta obra contribua para afirmar e ilustrar a fé e a piedade, a fim de que aumente o conhecimento e o reinado de Jesus Cristo. Então, muito interessante, né, ele explicando que existem, então, essas duas traduções, essa versão a partir dos originais e a versão feita em 1932. É uma edição que foi feita em papel Bíblia, como vocês podem ver, um papel um pouco amarelado. Cada texto ele é feito assim, em aberto, né, não é duas colunas, como é feita em alguns exemplares da Bíblia. Existem os títulos que são colocados aqui nesse lado de cada parte. Então é uma leitura bem tranquila, as letras são bem confortáveis de serem lidas, né? E o trabalho, o acabamento em capa dura, como vocês podem ver, com um alto relevo, muito bem interessante aqui nessa versão. Então o recomendado, que eu entendo que seria interessante, é que você tivesse essa versão em latim, que é a versão da Bíblia Vulgata Clementina, que é a versão mais autorizada pelo Concílio de Trento, né, como sendo isenta moralmente de erros. Então é uma versão que foi utilizada por muitos séculos. Ter a versão de 1932 e ter essa versão de 1956. Eu acho que são ótimas Bíblias que para você, especialmente que é católico, né, que você possa adquirir. Logicamente que existe a versão do padre Antônio de Figueiredo, mas que ela não foi tão bem vista, tão bem utilizada na igreja.
As traduções do Padre Mato Soares são boas traduções, muito embora tenha ainda seu papel histórico, né? Foi publicado em 1932 e 1956. Desse tempo até hoje, né, novos estudos foram feitos em relação à Bíblia, mas ela se mantém como sendo as Bíblias aí que foram tiveram maior impacto e tiveram maior repercussão no meio católico. Então, é recomendado adquirir essas versões de 1932 e 1956. Existiram outras versões da Bíblia do Mato Soares após essas datas, né? Existem versões de 1980 até 1990, mas foram versões que foram sendo alteradas e foram adaptados os textos à Neo-Vulgata, não mantendo aqui o original conforme o próprio tradutor a manteve na época em que ele estava vivo. Então, por isso são alterações que acabam desconstituindo propriamente o trabalho do Padre Mato Soares. Então, o ideal é ter essas versões de 1932 e 1956 e aí no seu estudo, né, na sua leitura, fazer os comparativos. O ideal para o católico, né, o ideal mesmo, seria que você soubesse a língua latina, soubesse o latim e lesse a versão da Bíblia Vulgata Clementina, que é a versão, como eu disse, né, que é isenta de erros moralmente, portanto você poderia ler de uma forma tranquila. Mas, como nós estamos na época do declínio do latim, você pode se contentar com a tradução do Padre Mato Soares. E é importante dizer que a igreja sempre alerta, né, que traduções são variáveis, modificam, são passíveis de erros, né, mas a versão que não é passível de erro em termos morais, né, é essa versão da Bíblia Vulgata. Muito embora possa existir outras traduções a partir dos originais, conforme orienta os papas, né, o Pio XII e também o Papa Leão XIII. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, né? Adquira a versão da Bíblia Vulgata na versão de 1982, mas adquira também a edição da Eclésia, que está numa edição realmente muito bonita, um bom acabamento, vale a pena, que são 2.000 páginas da Bíblia, com uma boa tradução do Padre Mato Soares, que inclui algumas notas também de referências ao longo de toda a Bíblia. E é isso, fica a recomendação aqui. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.